Legal. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos, né? Essa é a nossa última palestra-aula aí, em parceria com a Infolev de 2025, né? Nós estamos já conversando juntos aqui para a gente pensar no calendário do ano que vem. Sempre a gente propõe novidades, né? Esse ano a gente teve aí os presenciais também, e então vai ser muito legal poder fechar com vocês os que estão sempre acostumados a estarem aqui comigo e também quem veio pela primeira vez, tá? Como que a gente trabalha aqui no nosso formato? Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês, vou passar um conteúdo que dura em torno aí de uns 45 minutos a uma hora, e aí no final a gente abre para as perguntas aqui via chat, tá? Eu já vou deixar aqui no chat de vocês o link para para inscrição do grupo das elevadoras, tá? Então, as mulheres que são profissionais aqui do segmento, né, que quiserem participar do grupo, eu sempre peço uma inscrição, como o Fábio falou, então eu já estou trazendo aqui. E agora, na palestra, eu sempre trago também os QR Codes para vocês participarem do grupo, conversa de elevador, então, conforme eu for falando, eu vou passando para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar minha tela, vamos direto no tema, que hoje a gente vai falar sobre cancelamento de contrato. Ah, lembrete. Para quem gosta de estar nas redes sociais aí, que é ativo, não esqueça de fazer a fotinho, marcar Kátia Treviso underline treinamentos, ou mesmo Kátia Treviso, que é o meu outro perfil, que ele é mais o pessoal, mas pode marcar também, marcar a Infolev, tá? A gente gosta bastante desse avito que a gente costuma fazer lá nas redes sociais quando tem o treinamento. Bom, hoje a gente vai falar de cancelamento de contrato, a gente vai pensar principalmente em como a gente pode evitar que o cliente chegue a esse ponto, né, de cancelar o contrato com a gente, tá? Dessa vez, a gente não vai focar na parte de multa contratual, né, dos valores, todos esses temas que a gente costuma abordar bastante aqui em outros fóruns, tá? Hoje a gente vai ficar bem mesmo nesse tema aí de insatisfação e de quando o cliente chega ali nos finalmente do cancelamento de contrato, tá? Se tiver algum problema com o meu som, ou vocês não estiverem vendo aí a minha apresentação, dá um toque aqui no chat, que aí o próprio Alex, o pessoal da Infolev me avisa, e aí eu paro aqui o compartilhamento, tá bom? Bom, a gente costuma trabalhar em três temas. Então, hoje a gente vai falar da insatisfação, né, onde tudo começa. Depois a gente vai falar das reclamações, então, como tratar e reverter essas reclamações para que elas não cheguem a um cancelamento. O impacto na imagem, então, como que a gente trabalha aí esse tema. E aí eu dou sempre aquelas 6 dicas finais para vocês implementarem imediatamente aí na empresa de vocês, tá? Para quem não me conhece, né, eu sou Kátia Marim Treviso, tenho uma experiência aí bastante de muitos anos no segmento de elevador, trabalhei por mais de 20 anos, no total 23 anos na Elevadores Atlas Schindler, saí de lá em 2019 e desde então eu venho atuando para apoiar, né, as conservadoras multimarcas, as empresas nacionais de elevador, para estarem aí cada vez mais profissionalizadas, né? E eu comento isso sempre, o Fábio já ouviu falar várias vezes isso, que nesses últimos anos aí, né, 6, 7 anos aí atuando como consultor independente, eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que os meus 23 anos lá na, na multinacional, né? Porque o mercado é muito diverso e cada localidade, cada mercado, ele vai me trazendo mais aprendizados, tá bom? Então, essa sou eu. Se alguém tiver aí, não tiver, ainda não me tiver nas redes sociais, Kátia Treviso no Instagram e também no LinkedIn. Estou sempre lá fazendo alguma postagem. Bom, aqui está o QR Code do canal do Conversa de Elevador, né? Um canal que está no YouTube e também no Spotify.
Eu tenho os episódios semanais com dicas aí, tanto da parte comercial quanto da parte jurídica, até de atendimento ao cliente. E normalmente eu faço algumas lives curtinhas também. Essa semana ainda não fiz, porque daí eu não tenho uma programação, assim, né? Se eu tenho tempo, eu entro lá e faço uma live mais curta. E eu tenho percebido que isso tem atraído bastante gente, né? Fica mais fácil você acompanhar uma live curtinha do que um conteúdo mais completo. Então, por isso que eu tenho feito as lives. Aqui está a comunidade do WhatsApp. Se você não está ainda, entra nessa comunidade Conversa de Elevador. A gente troca muita experiência, troca também dicas. Às vezes as pessoas estão precisando de um componente ou de acionar, né, um fornecedor, e aí o grupo sempre ajuda, tá? Então tá aí o link para vocês fazerem parte também. E as elevadoras, que o Fábio já comentou, e, e aqui está o link de inscrição. Tá? Então, o grupo hoje tem quase 80 inscritas, 80 mulheres inscritas, e a gente procura aí promover sempre, né, a voz aí das profissionais mulheres no segmento. Então, sempre que eu tenho oportunidade, depois que eu conheço, né, aí o perfil da profissional, indicar, né, ou para algum artigo, ou para participar lá do palco das feiras, eu falo que o meu objetivo é levar cada vez mais mulheres para os palcos da vida, tá? Então, fica o convite para as mulheres aí para participar das elevadoras. Bom, vamos lá, vamos começar com o nosso tema, né? Então, insatisfação, onde o cancelamento começa. Então, quando a gente pensa num cancelamento, né, de um contrato, principalmente de um contrato de elevador, que o cliente ele não entra numa empresa de elevador com aquele objetivo de eu vou ficar 2, 3 meses e depois vou sair, tá? É diferente, né, do que a gente possa imaginar, e a multinacional tinha muito essa cabeça, né? Deixa sair, daqui a pouco volta, né? Eles falavam muito isso. Mas a gente percebia que o cancelamento ele é sempre muito custoso para a empresa, né? Ele é custoso porque você quebra um vínculo que você tinha criado ali com o cliente, você perde a confiança dos condôminos em relação à sua empresa, tem custo ali, né, desse cliente ir embora, o contrato vai deixar de ser pago, as peças, né, não vão pingar todos os meses lá, então tem um custo muito alto. E depois retornar esse cliente vai custar muito mais. Então, o cancelamento, ele não é legal, tá? E o cliente também tem as suas dores de cancelar um contrato, né? O condomínio, quanto mais fluido ele funcionar, para o síndico é melhor. Então, o cancelamento, a gente pode considerar que é a reação de um cliente que já tentou sinalizar várias vezes, que ele não foi ouvido, que ele não tem sido atendido, que tem coisas que estão deixando aí para trás, né? Ele sinalizou essa insatisfação, tá? Então, a gente, inclusive, lá na multinacional que eu trabalhava, a gente implantou um programa que se chama Sinais de Alerta, né? Então, a gente mapeou ali quais eram os sinais de alerta, né, que um cliente costumava dar antes de fazer a reclamação propriamente dita efetiva e mandar a carta de cancelamento, né? E depois eu fui pegar esse programa e comparei com outros segmentos e bateu, tá? Então, em média, o cliente vai sinalizar que está insatisfeito com a nossa empresa de 3 a 5 vezes, tá? Ele vai reclamar para o técnico, ele vai tentar entrar com a área comercial, ele vai procurar um gerente, um diretor, ele tende a reclamar de 3 a 5 vezes, de sinalizar antes de sair efetivamente, tá? No entanto, nós estando, né, dentro da empresa, e vocês estão preocupados aí com o dia a dia, né? Preocupados com atender bem o cliente, preocupados com a mão de obra, que a gente sabe que está cada vez mais complicada, com vários perrengues, né, que vão acontecendo no nosso dia a dia, e a gente acaba
desconectando desses sinais, tá? Gente, desculpa, eu dei uma parada, assim, é que começou um temporal aqui em casa e veio um ventão, assim, pode ser até que acabe a luz, tá? Então, eu só estou sinalizando aqui. Alex, se acabar a luz, você está sabendo que foi esse temporal que começou aqui, tá? Perfeito. Aí a gente espera um pouquinho, caso qualquer coisa a gente demarca da sequência, mas eu acho que não vai acabar, não. Vamos rezar. Bom, então a gente está ali preocupado com o nosso dia a dia, né? De fazer o atendimento, de fazer a gestão da nossa turma, de negociar o insumo com o fornecedor, e a gente deixa de lado os principais sinais de alerta que o cliente está mandando. E essa reclamação, porque o cliente começa a ficar insatisfeito. E é muito interessante, gente, por esses mais de 20 anos, por que eu falo 20 ou às vezes 23, tá? 3 anos foi como prestadora de serviço, tá? E 20 anos eu pude realmente me aprofundar aí no atendimento a cliente, que era uma das áreas que eu cuidava. Nesses 20 anos, mais de 15 anos, eu fui responsável pela gestão da intenção de cancelamento dos clientes. Então, a gente pesquisava por que que o cliente queria cancelar o contrato. E assim, mais de 90% da sinalização interna, né, o que o consultor, o que o técnico falava, é que o cliente estava cancelando por preço, tá? Que eu imagino que seja também o que você passa na cabeça de vocês agora. Ah, o cliente está cancelando porque ele quer uma empresa mais barata, tá? Mas no fundo, quando a gente entrava em contato com o cliente, ele descascava uma cebola. Ele começava assim, não, o preço, sim, mas eu estou reclamando de preço, e aí ele começava, descascar, descascar, descascar. E aí a gente descobria que o preço era consequência de uma percepção muito negativa, tá? Não estou dizendo que o preço não é importante, tá? Mas eu estou dizendo que quando a gente para perceber os sinais, a gente vai entender como que o cliente e por quê e o que que o cliente valoriza numa prestação de serviço, tá? Então, nessa organização e rotina, né, a gente acaba ficando míope para enxergar esses pontos, tá? A gente foca naquilo, né, que está mais perto da gente. E aí a gente acaba enxugando gelo, né, esquecendo de criar um mecanismo de identificação desses sinais de insatisfação, tá? E o problema, né? Esse enxugar gelo não significa que a gente não atende a reclamação do cliente, mas a gente passa a atender essa reclamação quando o relacionamento está pegando fogo. A gente vira bombeiro, a gente só apaga incêndio, né? E quando a gente atende, né, unicamente essa exigência específica do cliente, e a gente não olha a raiz do problema, a gente cria um ciclo vicioso de problemas. E aí eles se repetem, se repetem, se repetem. A gente chega no final do dia, né? Tenho visto aí alguns vídeos interessantes, né? A gente chega das próprias empresas de elevador fazendo os vídeos engraçados aí, né? A gente chega no final do dia com a energia totalmente drenada, com uma sensação de que o mercado de elevador não vale a pena, né? E perdemos o cliente, né? Então, no final das contas, não vale a pena a gente trabalhar nesse sistema de enxugar gelo, né? Se você, nesse momento, se você é dono de uma empresa, né? Se você é sócio de uma empresa, nesse momento, e você está com essa sensação, precisa imediatamente reavaliar como que você está fazendo essa gestão da satisfação dos seus clientes. Se você é da área comercial, é bem provável que você está perdendo dinheiro, porque você deve passar 80, 70% do seu tempo fazendo gestão de insatisfação do cliente. Esse 70%, se tivesse direcionado para você vender mais, você estaria com a comissão melhor e estaria fechando esse ano ainda mais feliz, tá? Então, entender, né,
qual que é o problema e resolver, não para aquele cliente, mas melhorar o processo da nossa empresa é fundamental. No final do dia é fundamental, tá? Que a gente tem aí, né, insatisfação por parte do cliente. Se a gente for pegar aí de uma forma geral, né, a gente tem a quebra de expectativa, então muitas vezes para conquistar esse cliente a gente faz promessas e no final do dia a gente não consegue entregar. Eu recebo frequentemente, né, por WhatsApp e tudo mais, é, casos, né, de que depois que a gente pegou o cliente, a gente percebeu o quanto não era tão simples a gente dar conta daquele cliente, né? Essa quebra de expectativa, gente, ela contamina, né, o mercado em relação à nossa imagem, né? Então, a gente tem que ser também muito cuidadoso na hora de assumir uma responsabilidade de um contrato, né? Porque, como a gente não pode mexer no equipamento, muitas vezes, para fazer a vistoria, às vezes, e aí, quando a gente efetivamente vai começar a trabalhar, o equipamento está muito mais baleado do que a gente tinha previsto, né? Só que a gente já prometeu mundos e fundos para aquele cliente, né? Falhas na comunicação. Então, eu atendo muitas empresas no Brasil todo. E assim, a maior parte tem como seu valor de empresa, né, aquele valor, missão que a gente escreve, né, resolver problemas que outras empresas não conseguiriam resolver, né? Então, isso é um valor das empresas conservadoras. Só que, ó, chega no dia a dia, nem todos os problemas a gente consegue resolver. Só que a gente falou isso para o cliente, e aí a gente começa a não dar retorno, né, para aquelas dificuldades que o cliente está sentindo. Então, a gente cria uma expectativa, não atende a expectativa e falha na comunicação, né? Uma percepção de falta de transparência, né, ou empatia mesmo, né? O cliente se sente muitas vezes não acolhido, né, nos seus problemas, para as mudanças internas do condomínio, tá? Inclusive, as mudanças internas no condomínio, elas precisam ser sinais de alerta fortíssimos, se você atua dentro de um condomínio. Mudança interna é só mudança de síndico? Não é, Nanina, não. Mudança de síndico, ela é importante. Mas se o condomínio começou uma reforma, né, o técnico está indo todos os meses lá. Então, ele deveria trazer essa informação. Olha, parece que vai começar uma obra grande. Por quê, gente? Prédio começou uma obra grande, uma hora essa obra vai pingar no elevador. Como assim pingar no elevador? Pingar no próprio funcionamento do elevador, mas muitas vezes vai faltar dinheiro para finalizar a obra, tá? E aí vai vir uma negociação do contrato. Então a gente já tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Começou uma impermeabilização, começou uma pintura de fachada, né? O técnico é o nosso olho dentro do condomínio. E o comercial, ele precisa ir pelo menos uma vez a cada semestre lá no condomínio, dar uma sapiada no que está acontecendo para criar esses sinais de alerta, tá? E aí, esses descontentamentos, eles nascem, né, de coisas que vocês conhecem muito bem, né? Então, falta de processos comerciais. O que que causa, né, uma falta de processos comerciais? O cliente entra em contato, eu não tenho regra de retorno, e o cliente fica, né, a ligação dele fica perdida no bilhetinho em cima da mesa, né? Falha na gestão dos técnicos, né? Então, eu vejo muita empresa com já 4, 5, 10 técnicos, que quem faz a rotina de manutenção, né, o roteiro de manutenção, é o próprio técnico. Então, não tem uma gestão aí, né, que consiga coordenar o que o técnico vai fazer, o que que ele faz com aqueles problemas, como que ele resolve aquelas situações, né? O roteiro de manutenção com muitas falhas, né? Frequentemente a gente precisa dar uma olhada no nosso roteiro de manutenção para fazer uma revisão ali, para ver se ele está coerente com as novas tecnologias e tudo mais, né? Planejamento de execução inexistente. Isso acontece muito, tá? O comercial promete que vai fazer a entrega daquele reparo daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, e
o planejamento não sabe que foi essa promessa, ou se sabe, não atende, né? E aí o cliente fica aguardando, aguardando, aguardando e não tem retorno. E aí quando você entra na empresa, né? Aí você vai ver que é uma questão de gestão, eu vou chamar do almoxarifado, tá, gente? Mas é uma gestão muitas vezes até que não se comprou o componente. Se você voltar ao fluxo da empresa, você vai ver que o cliente assinou a liberação para execução do reparo, né? E precisa ainda mandar um técnico lá para validar que tipo de componente vai ser colocado lá. Isso demora uma, duas, 3 semanas. Aí, quando vai chegar na semana de instalação, o material nem foi comprado ainda. Isso não acontece na empresa de vocês, tá? Acontece só naquela empresa multinacional que eu trabalhei. Brincadeira. Gente, eu vou em muitas empresas, tá? Eu posso garantir que isso acontece, tá? E, principalmente, uma falta de visão de gestão das pessoas. E aí eu preciso contar um segredinho aqui para vocês, tá? O segredo só vai ficar entre nós aqui, tá? É, se a sua empresa não sabe fazer gestão de ser humano, não adianta reclamar da qualidade da mão de obra. Sabe por quê? Porque vai ficar cada dia pior, tá? Com a inteligência artificial, todo todas as funções, as carreiras e as atividades que precisa do esforço do ser humano, né? Então, um técnico de manutenção que ele vai lá e realmente atua presencialmente dentro da casa de máquina, sobre a cabina, que ele sabe fazer um serviço ali, né, de substituição de um componente, de testes, ele vai ser cada vez mais requerido por todos os segmentos. Diferente do que a gente imaginava, né? A gente imaginava que todos nós iríamos trabalhar só em escritório, né? E a gente está percebendo que não, né? 80% das atividades que são feitas dentro de escritório, a inteligência artificial ela vai eliminar. Tá? Vão nascer outras, mas as que a gente conhece hoje vão ser eliminadas. Inclusive, até isso que eu estou fazendo, hoje a inteligência artificial faz, de contar para vocês, de fazer um treinamento, tá? O que a inteligência artificial não consegue fazer, é exatamente isso que eu estou te falando. De ir lá na casa de máquina, olhar o equipamento funcionando, identificar qual que é o defeito e poder atuar e fazer a substituição. Então, mão de obra vai estar cada vez mais difícil de encontrar no mercado. Se a gente não tem uma visão de gestão de pessoas, se a gente não tem um desenvolvimento desses colaboradores dentro da nossa empresa, a gente vai ter problema. O primeiro problema é a insatisfação do cliente, tá? Porque o colaborador que não é conectado com a empresa, quando ele não está nem aí, né? Que ele falta e manda atestado, quando ele some, desaparece, né? Que a gente está reclamando deles assim diariamente, né? Se para a gente está ruim, para o cliente está pior, porque ele confiou que você ia contratar um técnico para atender ele nas suas demandas. Tá? Então, isso reflete lá no cliente, tá? E se a gente, né, se colocou à disposição de atender esse cliente da melhor forma possível, a gente sabia que a gente ia ter que tocar a vida aí, né, com a mão de obra técnica, né? Então, o cancelamento, não é apenas um rompimento comercial. Na empresa em que eu trabalhei, né, se colocava muito a responsabilidade do rompimento na área comercial. A área comercial tem um poder de reversão muito forte, tá? Mas desde que ela consiga restituir o voto de confiança que o cliente deu lá para a empresa, tá? E aí é para a empresa. Se o comercial não consegue fazer né, essa visão mais geral, né, ele vai ter muita dificuldade, porque ele vai reverter, mas em pouco tempo o cliente vai de fato cancelar. Tá? Então, a confiança, ela se quebra, gente, pela baixa gestão, tá? Pela baixa qualidade de gestão. E eu posso dizer de olhos abertos e fechados para vocês. Hoje nós temos um problema sério de gestão nas empresas de elevador. De gestão de elevador, de gestão de reclamação, de gestão das OS de serviço.
de gestão da mão de obra, de gestão dos valores que o cliente paga para a gente e eu aceito que ele pague para mim, né? Então, se eu fosse falar hoje, né, qual que é o nosso maior problema no nosso segmento, eu não falaria mais que é comunicação, tá? Para mim é de gestão, tá? E a gestão começa por eu entender aí que leva o meu cliente a ficar satisfeito. Nós já tivemos uma palestra aqui em que eu aprofundei a jornada do cliente, tá? E no treinamento presencial que a gente faz junto com a Infoleve, eu também falo bastante disso. Mas foi importante trazer para vocês, pelo menos um resumo do que é jornada do cliente, para vocês entenderem como que a gente identifica, né, essas insatisfações e a gente melhora o nosso processo, tá? Para a gente poder identificar os sinais que o cliente está enviando para a gente, eu preciso entender, conhecer a jornada que o cliente faz dentro da minha empresa, né? Quais são os pontos de contato são os mais fundamentais? O que é esse fundamental, né? Que o cliente vai avaliar e ele vai pensar se ele fica comigo ou não, tá? E as etapas do meu processo que possuem problemas, né? Por exemplo, se o cliente está muito, reclama bastante que eu não cumpro, né, o meu planejamento de execução de reparo, eu preciso identificar onde que está o meu problema, né? Eu tenho que fazer a volta desse ciclo para entender onde que está o meu problema. Porque, claro, se o cliente compra comigo um reparo e toda vez que ele vai receber a execução, eu atraso, eu não dou satisfação, eu não agendo, é depois que faz o reparo, dá outro problema, na hora que ele for fazer a atualização do contrato, né, a renovação automática, questionar preço. Ele não está enxergando o valor de ficar nessa empresa, né? Ah, Kátia, mas mesmo assim, eu tenho cliente que nunca reclamou e reclama de valor. Aí a gente vai olhar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, aqui tem uns exemplos. Eu sugiro até que você fotografe esse slide, tá? Porque, no mínimo, nós teríamos esses pontos de contato aqui que a gente deveria mapear, tá? Como o cliente descobre a gente, né? Como que ele agenda a vistoria, como que a gente entrega a nossa vistoria, para que que ela serve internamente, né? Como que eu devolvo para ele essa vistoria, a negociação e a proposta. Então, quem entra em contato, como que a gente passa a nossa proposta, assim que ele assina, como que eu faço essa celebração da assinatura de um novo contrato, como que eu faço a primeira visita, se eu deixo tudo bem marcadinho no prédio, as manutenções mensais, né, os atendimentos de chamados e outras demandas, e a execução de reparo e de modernização. No mínimo deveriam ser essas, tá? Mas se a gente for fazer aí, a gente passa de 80 pontos de contato, passa de 100 pontos de contato. Todos eles que a gente vai ter que tratar? Não. Eu sempre sugiro que a gente identifique aqueles 3, 4 pontos que são mais importantes. São aqueles que o cliente mais pode valorizar o meu serviço ou ficar insatisfeito. Porque isso vai ajudar eu renovar o meu contrato com valor, às vezes até melhor, né, mais alinhado com a nova realidade, ou ele pedir um desconto para mim. Tá? Bom, quando eu não tenho esses pontos de contato e não sei onde eu falho, eu posso ter 3 sensações que são bem problemáticas, tá? A primeira sensação que eu posso ter é a empresa está toda errada. Nossa, minha empresa está toda enfunhada, está tudo perdido, tudo atrapalhado. Essa visão não ajuda ninguém a nada, né? A gente precisa ter clareza de onde a gente falha para poder organizar. Outro ponto, né? Ai, são os colaboradores. Ai, o meu comercial é muito fraco. Ai, os meus técnicos são muito fracos. Ai, o dono da empresa. Ai, o gerente da empresa, né? Quando eu fico colocando todas essas questões em cima, né, dos colaboradores, eu também tenho um problema, né?
Ou então o cliente que é louco. Nossa, eu só tenho cliente doido, só tenho cliente com problema, né? Então, isso olhem com cuidado, né? A gente precisa identificar e ter clareza o que que a gente vai precisar resolver. De novo, gente, não é o segmento de elevador, não é o condomínio que nos deixa doido. O que nos deixa doido no final do dia é falta de gestão. E para eu ter gestão, eu preciso saber em qual é o solo que eu estou pisando. Quem são os meus clientes? Quem são os clientes mais problemáticos? Por que que ele reclama? Né? Porque você vai ter cliente que realmente é um problema, né? Ele gosta muito de reclamar, ele paga pouco, e a gente tem que se perguntar: esse cliente na minha carteira? Né? Ou então, ele é um cliente que reclama muito, mas ele nunca cancela, né? É o jeito dele trabalhar. Eu vou pegar o que ele deu de reclamação, que faz sentido, talvez outros clientes percebam e não tenham coragem de falar, e eu vou tratar. Ou então eu vou deixar quieto, do jeito dele mesmo, né? Se eu não faço isso, cada vez que esse cliente entra em contato, é, eu piro, né? Eu acho engraçado, porque eu já vi isso em várias empresas, né? Não fala o nome do cliente problemático, porque se falar o nome do cliente problemático, ele entra em contato. Eu estava numa empresa semana passada, eles falaram, não, a gente não pode falar, então eles chamam de Voldemort, que é o do Harry Potter, né? Tem o Voldemort 1, Voldemort 2, que são os clientes que a gente não pode falar o nome, senão eles entram em contato, tá? Então a gente precisa tomar uma decisão para que a gente não pire no final do mês, né? Porque a gente tem tudo cliente atrapalhado, né? Deixa uma pergunta para vocês, né? As métricas de cancelamento da sua empresa, tá? Aí eu já ouvi assim, aqui se cancela muito pouco, né? A gente tem pouco cliente que cancela o contrato. A gente tem que fazer uma proporção, né? Quantos clientes cancelam no ano para uma carteira X, né? Se você tem 100 contratos e 10 clientes cancelam no ano, você tem alta taxa de cancelamento, sim, né? 10% da sua carteira está cancelando. Tá? Se você não resgatar 10 novos contratos, né, maior de valor do que aqueles 10 que você perder, a sua empresa vai sumir, tá? Essa é a conta, gente. Porque não adianta eu perder 10, recuperar 15, sendo que os 15 não me pagam aqueles 10 que saíram, tá? Eu preciso pensar que para sustentar uma empresa, eu preciso estar com crescimento. Precisa ter crescimento de dobrar o número? Não, mas preciso ter algum tipo de crescimento, porque a estabilização da empresa é redução, tá? Então, como estão as métricas, a gente precisa dar uma olhada, tá? Por que cancelou? Cancelou por quê, né? Gente fala de métrica, né? Eu preciso identificar aí o que leva esse cliente a encerrar essa relação, né? Então, a percepção pode prejudicar um processo de melhoria contínua, se eu não tenho esse processo aí de percepção, tá? E uma empresa técnica como a nossa, uma empresa que é prestadora de serviço, ela tem que ter um sistema de melhoria contínua. Se ela não tem um sistema de melhoria contínua, ela vai ter problemas, tá? A gente precisa melhorar passo a passo, porque a gente está atendendo pessoas, né? E a gente está atuando no segmento técnico. As duas coisas combinadas, se eu não tiver melhoria contínua lá no futuro, eu vou ter problema. É diferente, por exemplo, se eu presto serviço, mas eu vendo bolo. Por quê, né? Porque o bolo, a pessoa pode gostar ou deixar de gostar, mas o custo, né, o risco do negócio é muito baixo, tá? Agora, o custo de um negócio de elevador é vida, né? É a vida do técnico, é a vida de um cliente, é a vida de um usuário. Então, quando eu não tenho essas métricas muito claras, o risco de eu manter esse negócio é muito alto, tá? Então, esse é o primeiro alerta, o quanto que reclamação
não é algo do marketing, não é algo do comercial, né? Às vezes eu chego nas empresas assim, parece que essas funções vindas, né, dessas áreas, assim, elas são de segundo, terceiro nível. Não é, ela é o core da empresa. Se eu não trato isso com clareza, a minha empresa vai ter falhas, tá? Por isso que eu falo, né, que reclamação ela precisa ser tratada para ser revertida. Então, como que a gente faz isso, né? A melhoria contínua, ela é um princípio de gestão, tá? Então, a gente precisa implementar na nossa empresa processos que eu consiga seguir aí um ciclo de melhoria contínua. De todos que a gente tem aí, eu acho que o mais fácil da gente trabalhar é o PDCA, que é bastante conhecido, eu sempre levo aí nos meus treinamentos, né? E o que é o PDCA? PDCA é assim, eu tenho um planejamento, eu executo, eu checo, eu atuo. Então, vamos pensar aí no processo de manutenção, né? Eu tenho um planejamento anual para aquele cliente. Cada mês eu executo a minha manutenção e eu checo. Eu consegui atender todos os itens, né, da minha preventiva? Sim. Tem alguns que eu deixei a desejar? Sim. Por que que eu deixei? Eu ajo não só nesse cliente, mas eu melhoro o meu processo dentro da minha empresa. Por quê? Porque daí eu deixo de secar gelo. Eu melhoro o meu processo de manutenção mensal no meu cliente. Se eu não faço isso, é comum acontecer eu ter uma quantidade muito grande de chamados. Se eu tenho uma quantidade muito grande de chamados, toda a minha equipe vai estar focada em secar gelo. Chamada é custo na veia, tá, gente? Empresa que se sustenta por chamado, meu técnico chega rápido, tá? Tiro no pé. Chegar rápido e não resolver é tiro no pé, porque vai chamar de novo e o chamado ele não pode ser planejado, tá? Então, olha aqui o problema de gestão de novo, né? Uma empresa, para ser lucrativa, ela tem que reduzir o máximo a quantidade de chamados que ela tem, porque daí ela tem mais previsibilidade, tá? E aí, na melhoria contínua, aqui é o ciclo do PDCA, se vocês quiserem fotografar, tá? Ele só está mais bem descrito, né? Para o setor de elevador, ele é fundamental. Por quê? Porque a renovação do nosso contrato é anual, tá? Normalmente o cliente vai cancelar quando vencer o contrato, ou porque tem multa, ou porque tem o aviso prévio, né? Alguma coisa assim, mas ele normalmente fecha um ciclo ali, né? Mas a nossa visita é mensal. Toda visita, ou a maior parte delas, vai gerar mais mais um ponto de contato com o cliente. Qual seria esse próximo ponto de contato com o cliente? Ou vender um reparo, uma peça, né? Porque o técnico identificou a necessidade ali de substituição, então é mais um ponto de contato. Então, o cliente vai avaliar a visita mensal, mas também esse ponto de contato comercial, tá? E se ele aprovou, ele também vai ter mais um ponto de contato, que é a execução daquele reparo. Então, mensalmente, ele está avaliando a nossa qualidade, que vai fazer com que ele tome uma decisão de renovar ou não, de pedir desconto ou não. Diferente de um serviço, por exemplo, de uma concessionária de um carro, ou de uma oficina mecânica, que você vai antes de viajar para fazer uma revisão, né? Às vezes você fica 2 anos sem aparecer lá. No nosso caso, a gente vai estar todos os meses indo lá. E o cliente está fotografando a gente todos os meses, tá? Então, o PDCA, né, essa gestão da melhoria contínua, ele não é um conceito bonito que só as multinacionais podem aplicar. Não, ela é uma estratégia operacional e de retenção, tá? E precisa ter método para isso. Então, quando a gente tem uma avaliação constante, né, a gente passa a ter um ciclo permanente. Cada interação com a empresa é um momento desse cliente aí avaliar a nossa nota, né? Se a percepção do cliente é igual ou superior à expectativa que ele tinha ou que nós criamos, esse cliente renova o contrato. Se a percepção é inferior, ele vai procurar outro fornecedor
e vai falar que o problema é preço. Ele não está vendo valor aí no nosso contrato, né? Bom, as reclamações podem entrar na nossa empresa. Pode ser direta, então, logo após um atendimento, né, seja pela área técnica, pelo atendimento do chamado, ou quando ligou no financeiro para pedir outro boleto, ou quando ele ligou para reclamar que ele está tentando entrar em contato para abrir um chamado e a mesa de chamado está com problema. Então, ele faz essa reclamação diretamente para os colaboradores, tá? A pública, né? Então, ele vai disseminar essa insatisfação aí para outros síndicos ou para a sociedade, aqui pode entrar a rede social, o WhatsApp, né, o Reclame Aqui, tá? Ou a velada. Ele não manifesta, ele vai guardando, tá? Eu vou dizer para vocês, se a gente tem um sistema que controla essa primeira aqui, a gente vai evitar muito que isso aconteça, que a pública aconteça, e o melhor, a gente vai também se antecipar a essa última, porque a velada é uma das mais chatas de lidar, tá? Ah, Kátia, mas não é a pública? Não, a pública você está sabendo, você vai lidar com isso. Mas a velada você não sabe o que ele está tá falando de você por aí, tá? Então, empresas com foco no cliente de verdade, tá? Implementam formas de visualizar, entender e tratar percepções negativas do seu produto e serviço. Empresas que estão com foco na rotina diária da sua empresa, elas vão ter mais dificuldade de implementar essas melhorias aí, tá? E aí passam a enxugar gelo mesmo. Tá? Bom, aí fica a pergunta para vocês, né? Essas perguntas, gente, servem assim como uma mentoria, tá? Que valeria a pena parar, né? E fechando o ano, né? Fazer um encontro aí com a turma de vocês, essas perguntas, né? Sua empresa tem mecanismos que incentivam que as satisfações sejam reconhecidas e tratadas? O que eu vejo que a maior parte das empresas, né, quando um técnico ou um comercial volta com uma reclamação, dá chabu. O que é dar chabu, né? Quem trouxe o problema que cuide, né? Então, se foi o comercial que percebeu que o cliente reclamou de alguma coisa, ele que cuide, ele que vai atrás de resolver aquilo, né? Ou então vira caça às bruxas, parece que o comercial está denunciando a área operacional, né? E quando a área operacional fala que o cliente reclamou de valor, parece que o técnico falou mais do que devia, né? Esse tipo de percepção que a gente tem da nossa equipe, ela mais mina, né, esses mecanismos que incentivam que a gente entenda efetivamente o que o cliente pensa sobre a gente, do que traz benefícios, tá? Então a gente precisa dar uma olhada como que a gente cuida e trata desses feedbacks que o cliente passa para os nossos colaboradores, tá? A gente deveria tratar isso de uma outra forma, para que a gente tenha sempre incentivo dessas pessoas trazerem, né, essas percepções, tá? E aí, a satisfação do cliente, né, quando a gente pesquisa e analisa, né, esse retorno que o cliente dá para a gente, nós deveríamos sempre tratar de duas formas, tá? A primeira, imediata, é realmente resolver o problema que o cliente está colocando, né? Então eu vejo, né, vocês todos que eu tenho muito contato, né, o WhatsApp ali, o telefone não parando de tocar. E aí sempre é um cliente perguntando alguma coisa, reclamando de alguma coisa, fazendo questionamento de alguma coisa, então os telefones não param. Contato, ele tem que ser imediato mesmo, ele tem que resolver o problema desse cliente, né? Só que se a gente não voltar para a empresa e tentar colocar isso dentro de um padrão para que outros clientes não precisem entrar em contato com a gente para o mesmo tipo de reclamação, de novo, vou chegar no final do dia querendo vender minha empresa, que ninguém aguenta. Ninguém aguenta chegar no final do dia com tanto estresse, né? Com tanta pendência, com tanta gente entrando em contato, né? O ideal é que eu consiga tratar imediatamente, mas buscar uma forma de gestão
para que eu consiga eliminar esses ruídos e as coisas comecem a fluir mais, com uma forma um pouco mais tranquila. Aí você pode estar perguntando, mas será que é possível, cara? É possível sim. Tá? É possível a gente ter um clima, né, muito mais saudável, né, tanto dentro da nossa empresa como de satisfação do nosso cliente, tá? Bom, cuidado quando a gente fala de pesquisa de satisfação, para que a gente tenha só uma pesquisa que você coloca lá de 1 a 5, o cliente escolhe e você não dá retorno para ele, tá? Até coloquei aqui, né, um totem que normalmente a gente enxerga aí, e aí fica uma dica para você. Se seu cliente respondeu uma pesquisa, ele investiu tempo nesse nem que for 2 minutos, tá, gente? 3 minutos. É o tempo do seu cliente que foi investido para falar sobre você. Se você não faz nada com essa pesquisa, tem alguma coisa errada. Você está desvalorizando o tempo do seu cliente, tá? Então, se a gente não vai ter, né, uma ação de melhoria, se a pesquisa não é feita só para a gente dar parabéns ou, né, pegar no pé ali da área em específico, tá? A gente mede, né, a satisfação do cliente, né? Hoje a gente já nem fala mais de satisfação, tá? Porque satisfação não torna o nosso cliente fiel. E no nosso segmento, a gente quer que o cliente renove o contrato. E para ele renovar o contrato, para ele comprar uma modernização com a gente, porque ele já é nosso cliente, ele precisa ser fiel. E para ser fiel, ele precisa indicar a nossa empresa. Então, eu trouxe para vocês, né, o o NPS, que é da Bain Company, que foi o sistema que eu pude implementar lá na Elevadores Atlas Schindler, né? Na época a gente trocou o pesquisa de satisfação pelo NPS, tá? E ele, quando bem feito, ele dá resultados, tá? Ele precisa ser bem feito, ele não pode ser notas, não para inglês ver, mas para suíço ver, tá? E aí quem entendeu a piada dá risadinha. O NPS, ele mede lealdade e não satisfação. Por isso que a primeira pergunta dele é de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa ou um amigo ou um colega, tá? Então, se ele dá 9, 10, né, ele é um promotor. Mas se ele dá 6 até 1, ele é um detrator. Aqui tem insatisfação não tratada, tá? E aí é um problemaço, tá? Eu não vou entrar na mecânica da pesquisa, tá? Porque a gente teve uma outra palestra que a gente entrou nessa mecânica, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, só para você entender a imagem. Mas a mecânica, a gente teve uma outra palestra que a gente falou sobre isso, e provavelmente o ano que vem a gente volta nesse tema também, tá? Para ensinar vocês a implementarem, tá? Mas é suficiente, né? Então, olha só, o que que a NPS traz para a gente quando ela não é para Suíço ver, quando ela é, de fato, uma ferramenta para ajudar no PDCA, que foi aquele que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, se o cliente dá 9 e 10, ele já é legal e ele pode te ajudar a dizer aquilo que ele considera como mais importante, né, no seu atendimento, tá? Se ele é 7, 8, neutro ou passivo, e se ele é de 6 a 1, ele é detrator, tá? O que que a gente faz nas próximas perguntas, tá? O ideal é que você sempre faça uma NPS geral e depois você entre com perguntas específicas dependendo qual é o ponto de contato que você quer medir. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que o cliente já está com você no segundo ano de atendimento, tá? Então, ele já teve um ano com você e agora ele acabou de renovar o seu contrato. Você quer saber uma opinião geral sobre ele. Então, você vai usar essa como primeira pergunta e depois você vai perguntar como que é o meu atendimento, qual foi o ponto que você mais gostou e tudo mais. E a gente vai aplicar essa pesquisa 3 meses depois da renovação.
Agora, vamos dizer que você quer saber sobre o processo de negociação e de entrega da modernização, tá? Você pode fazer a pergunta, né? Você indicaria a modernização com essa empresa para os seus colegas, né? Ele vai dar de 1 a 10. E na sequência, você vai fazer perguntas específicas, não sobre o elevador, mas sobre o processo de venda, sobre o processo de acompanhamento da entrega da modernização, né? Se tinha que fazer alguma mexida ali na infraestrutura do prédio e tudo mais, da montagem e da entrega, tá? Você pode fazer também depois o reparo. Eu coloquei aqui 1 mês, gente, mas pode ser 2, 3 meses, tá? Para você entender qualidade do elevador depois da modernização, você tem que esperar um pouquinho mais de tempo. Ele tem que rodar pelo menos umas 2, 3 preventivas depois da modernização, tá? Mas aqui, quando a gente fala de entrega, a gente está falando do processo realmente de negociação e de entrega da mod, tá? Você pode fazer para abertura de chamado, você pode fazer depois da negociação do contrato, né? Então, o cliente pediu uma negociação, você faz toda a tratativa para reter esse cliente e depois você aplica NPS lá para entender, tá? Então, fica a dica aí para vocês pensarem como aplica. Kátia, mas preciso fazer para 100% da minha carteira? Não, porque fica muito caro. Ah, mas como que eu faço? Por telefone, por e-mail, por WhatsApp? Vamos buscar aí qual que vai ser o canal que vai te trazer mais retorno. Normalmente por telefone é mais efetivo, mas por WhatsApp a gente recebe mais respostas. Ah, mas o questionário precisa ser feito pelo Google, né? Forms. É o mais fácil de depois você consolidar, mas dá para fazer até por WhatsApp mesmo, usando as ferramentas do WhatsApp, tá? Então a gente consegue tirar do bolso. Como você reage quando recebe uma reclamação? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês, tá? Vamos para impacto na imagem, né? Então, o cliente está ali insatisfeito com a gente, e aí a gente precisa recuperar a nossa imagem, tá? Então, quando eu falo para vocês, né, que a, a perda de um cliente impacta a nossa imagem interna e externa, é porque na interna a gente vai ter perda de rentabilidade do contrato e das peças, e a gente também vai ter uma insegurança interna. Uma empresa que está perdendo muito cliente vai ter problema internamente, tá? De motivação do seu grupo, né? E a gente também tem esse impacto externo, né, divulgação das falhas para outros clientes, adaptação à realidade das perdas. Então, eu começo a perceber um bairro que está enxugando muito, né, a quantidade de elevadores que eu tinha, a logística vai ficar mais complicada, tá? Então, esses impactos, eles são bastante reais, e tem outros aí, tá? A gente tem alguns tipos de clientes que vão ter reações aí, né? Então, o explosivo, que ele reage na emoção, e aí você precisa acolher esse cliente, porque senão ele vai para as redes sociais, ele, ele faz textão, ele vai no Reclame Aqui. Então, cuidado com o cliente explosivo, né? O analítico, tá? Que ele vai entrar em contato com você, ele vai pedir dados, fatos, evidências, tá? E a gente já também tem o cliente indiferente, que ele já desligou totalmente o emocional da conexão com a sua empresa, e você vai precisar resgatar essa conexão que esse cliente tem com a sua empresa, tá? Para isso, eu preparei 6 passos para vocês, tá? Então, quando a gente tem um cliente aí que já tá, né, da reclamação, ele já está explosivo, então já desconectou. Primeiro de tudo, a gente precisa saber reconhecer quais foram os nossos erros. E quando eu falo de reconhecer os erros, eu não falo da gente assumir, inclusive, aquilo que não foi erro nosso, tá? Mas quando a gente falhou, a gente precisa identificar onde a gente falhou. Corrigir a causa raiz, que eu falei bastante, reposicionar a nossa narrativa, né? Reaproximar a ação com propósito. Eu vou ter que investir mais tempo e mais dinheiro para reaproximar esse cliente. E é dinheiro também, tá, gente? Porque quando eu preciso ficar mandando o técnico mais vezes lá, eu preciso mandar o comercial mais vezes, é dinheiro que vai. Valorizar o meu time,
né? O time começa a ficar cabisbaixo quando a gente começa a perder muito cliente. Ah, Kátia, mas os técnicos não estão nem aí. Para eles, isso não tem a ver com eles. Tem a ver sim, tá? Empresas começam a perder muito cliente, o técnico fica atento, tá? E outra coisa, empresa que não liga para perdas, ele faz o técnico achar que isso é normal. Ah, perder cliente é normal. Então a gente tem que ter esse gerenciamento muito forte, tá? E a gente precisa monitorar o pós-crise, tá? Ah, e esqueci aqui, né? O valorizar o time é também quando tem uma reclamação, nem sempre é o colaborador, né? Ele tem responsabilidade e tem autonomia para a solução. Então, a gente também tem que deixar isso bastante claro, tá? Bom, aqui tem todos os pontos, né, do reconhecer o erro. Então, eu só vou no ponto mais essencial, tá, gente? Depois eu disponibilizo o PDF para vocês lá no grupo Conversa de Elevador, tá? Cliente, ele não espera perfeição, né? Ele espera coerência. Então, se houve uma falha, eu preciso reconhecer, né? Ou, no mínimo, dar respostas ou ficar em contato com o cliente dentro do que é esperado, tá? Às vezes eu não vou ter ainda a resposta da solução, mas eu dizer que eu estou acompanhando a situação é fundamental. Causa raiz, a gente já falou muito disso, então eu só trago aqui como alerta, né? As empresas que virem apagando incêndio não resolvem o problema real e geram custos altos. Três, reposicionar a narrativa. Então, essa aqui a gente quase não falou. Quando a gente corrige uma falha, a gente precisa reposicionar a nossa narrativa. Então, a gente precisa enviar para o cliente uma devolutiva estruturada, né? A partir daquilo que aconteceu e que a gente aprendeu, né? Então, conteúdos de boas práticas, eles ajudam tanto externamente quanto internamente. Isso vai transformar um episódio negativo em prova viva de evolução, tá? Então, quando a gente conta o que a gente aprendeu, né? A gente tira o poder da reclamação e assume o controle da narrativa. Ah, mas eu tenho que tomar cuidado juridicamente. Sim, por isso que eu falo que é narrativa, né? A gente tem que tomar muito cuidado como a gente posiciona com o cliente, tá? Reaproximação com propósito, né? É, nem todo cliente que cancelou, que reclamou, ele está perdido para sempre, né? Então, se eu tenho um cancelamento, eu preciso criar um mecanismo de me reaproximar daquele cliente para recuperar essa conexão com ele, tá? Na empresa em que eu trabalhei, existia uma equipe, né, própria para isso, uma equipe própria para reverter a intenção de cancelamento, eram os comerciais mais experientes, aqueles que tinham mais autonomia para essa negociação, e tinha também a equipe de retorno, né, que é aquele cliente que já passou pela minha empresa, ele poder retornar, tá? Então, essa abordagem demonstra respeito, né, e consistência, tá? Então, valorizar o nosso time, eu falei um pouco dele anteriormente, né? Mas o nosso time, confiar na nossa empresa, né? Nosso time ter um ambiente seguro emocionalmente para trabalhar é muito importante, porque isso vai fazer com que ele tenha confiança em se posicionar e até trazer essas reclamações para dentro da empresa. E quando tem uma reclamação do cliente em relação àquele colaborador, se eu não tiver esse cuidado, eu não vou conseguir tratar a deficiência que esse colaborador tem. O que vai acontecer? Eu vou ou mandar ele embora, ou ele vai sair, ou ele vai processar a empresa, ou alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? Eu preciso saber fazer gestão de pessoas, né? Como que eu faço para desenvolver um colaborador que tenha apresentado falhas, ou no atendimento, ou na parte técnica, né? Ah, mas quer dizer que eu vou ter que sempre estar preocupada em desenvolver colaboradores? No atual mercado, sim, tá, gente? Porque a gente não tem mão de obra pronta, disponível aí no mercado. E que continue assim, né? Porque toda vez que a gente tem falta de mão de obra, significa que a gente tem mercado aquecido, né? A gente vai ter
mão de obra sobrando na hora que o mercado estiver desaquecido. E aí a gente sente, porque daí a gente não consegue vender modernização, a gente não consegue vender elevador, a gente vai ter mais dificuldade de fazer, a inflação vai estar alta. Então, assim, faz parte do mesmo ciclo, no fundo, tá? E aí a gente tem até outras discussões, mas que não cabe aqui nessa apresentação. Estourar pós-crise, né? Então, depois que o leite derramou, o que a gente faz, né? Eu vejo muitas vezes que as empresas não cuidam muito do que acontece depois de um cancelamento. Perdeu, perdeu, e agora, né? O que faço eu? Vai cuidar dos outros clientes, tá? Mas a gente precisa monitorar para entender o quanto isso está impactando a nossa imagem, principalmente quando eu estou em cidades menores, ou quando eu sou muito ativo naquele bairro em que eu estou localizado. Por exemplo, em São Paulo, né, que é muito maior, né? Dependendo da crise que teve para aquele cancelamento, a minha imagem pode ter ficado muito queimada aí no mercado, tá? Então, seria muito importante eu ter, né, feedback, avaliações online, conversas informais de mercado e capturar isso daí, tá bom? Bom, e como reverter quando o cliente decidiu cancelar, né? Como que a gente faz essa reversão? Quando a gente recebe uma carta de cancelamento, eu vou precisar ter à minha disposição o máximo de informações sobre a vida daquele cliente dentro da minha empresa, não só do equipamento, quanto do cliente. E aí tem uma grande falha, né? A gente não registra, né, muitas informações sobre esse relacionamento nos sistemas da empresa, tá? E aí, quando eu vou resgatar todos esses acontecimentos para ir lá fazer uma negociação e provar, né, que eu fiz até mais do que estava previsto em contrato, eu não tenho esses dados para essa negociação. Tá? Então, por isso que é tão importante eu ter um processo de gerenciamento da relação com o cliente, né? Quantas gratuidades eu dei, quantas vezes eu atendi o cliente em horário emergencial, quantos descontos eu já dei, né? Quantos galhos eu já quebrei do cliente. A gente sabe que na vida de um contrato existem vários fatores que a gente acaba entregando mais até do que está previsto no contrato. Se a gente não transforma isso em valorização, quando o cliente quer cancelar, eu tenho dificuldade para fazer essa reversão. Aí eu caio em preço, em negociação de preço, ou eu fico querendo mostrar que o concorrente que está tentando tirar o contrato é pior do que eu, tá? Então, aqui é a tática de guerrilha, tá? Então, quando a gente tem uma intenção de cancelamento, né? Então, eu tenho que ter a equipe bem preparada para negociar, tá? E ela tem que ter autonomia e potencial de análise, porque o time da reversão, ele é rápido e curto, ele é uma janela. Se ele não entra e reverte, esquece, tá? Precisa ser um contato até 24 horas, tá? Não dá para deixar um cliente que já está na iminência de cancelar o contrato ficar aguardando, né? Tem regras de negociações específicas. Então, quanto que você consegue abrir de desconto, de gratuidade, de trocar questões aí com esse cliente para poder fazer com que ele fique na sua carteira. Só tome cuidado, tá? A insatisfação não está totalmente relacionada com o preço, está relacionada com o valor. Se a sua troca é só preço, você está criando uma armadilha para você. A empresa toda tem que ficar mobilizada para a reversão. Todo mundo tem que saber que a reversão de um contrato não é só da área comercial. A área técnica tem que estar à disposição, a área financeira tem que estar à disposição, o jurídico tem que estar à disposição para você poder ali fazer uma tática de guerrilha mesmo, tá? Prioriza as atividades que foram prometidas. Eu vejo que muitas vezes o comercial vai lá, promete mundos e fundos, e depois as coisas voltam a dar falha, a dar problema, a dar atraso, tá? E depois disso a gente tem que monitorar muito forte, tá? Então, trago de novo o PDCA para vocês, eu acho que aqui é bem importante.
tem muito conteúdo em YouTube por aí de PDCA. Então, se você ficou interessado, dá procura, tá? Mas aqui tem um passo a passo que, se você pegar, vai conseguir aplicar aí na sua empresa. Pessoal que fez aí administração de graduação, pessoal que fez eh, gestão comercial conhece bastante PDCA, e o pessoal da técnica também, tá? A gestão costuma conhecer. Aí as últimas 6 dicas é para vocês aplicarem na prática esse conteúdo, tá? Então, se antecipe, né? Começa a colocar aí sinais de alerta para você ficar ligado e poder atuar. Treine os seus colaboradores para eles se comunicarem, trazerem para dentro da empresa esses sinais de alerta de insatisfação. Né? Invista aí na comunicação clara. Com o cliente, a gente precisa documentar, pessoal. Né? Vejo que muitas vezes nas conversas que a gente tem em grupos e tudo mais, a gente não notifica, não formaliza, né? A gente precisa formalizar, tá? Estabelecer e ter disciplina para rituais de relacionamento, né? Eu vejo que, eu falo, quantas vezes o comercial visita o cliente? Como assim visita? Eu vou quando eu negocio. Não, gente, a gente tem que ter ritual de relacionamento, né? E aí a gente tem que entregar relatórios via comercial. Comercial que quer agendar uma reunião com o cliente, não é para tomar café, é falar: olha, a gente fez 6 meses de atendimento, eu queria te apresentar um antes e um depois, eu queria apresentar o relatório de tudo que já foi feito, né? Isso é um ritual comercial, tá? Treine, todo mundo tem que ter o atendimento na ponta da língua, né? E a gente precisa treinar a nossa equipe para atender bem o cliente. E eu falo que treinar é fazer simulação em sala de aula, porque na simulação a gente pode errar. Lá com o cliente, a possibilidade de errar é muito menor, tá? Transformar as reclamações em melhorias, então usar as críticas aí como base de inovação, né? Então, cria aí uma rotina mensal de discutir e encontrar melhorias para uma reclamação. Eu sou muito a favor de toda semana a gente ter uma reunião dentro do método ágil, né? Que é uma reunião em pé, que não pode durar mais do que 15 minutos, tá? Para a gente discutir o que a gente pode melhorar, tá? O que que no nosso processo nós podíamos melhorar. Só que para isso tem que ter método, tá? Mas a gente tem que ter essa troca, né? Porque principalmente o pessoal que fica muito no campo vai perdendo essa conexão, tá? E por último, né? Se a gente não está presente na vida do cliente, a gente não é lembrado, né? Então, muitas vezes o síndico não é aquele que está no prédio, principalmente quando é um síndico profissional. Se você não tem esses rituais de lembrar o quanto você é eficiente, ele só vai lembrar de você quando o equipamento der problema, quando ele precisar negociar uma fatura, quando ele receber a visita de um concorrente para fazer uma vistoria. Tá? E aí ele vai lembrar de você. E não é assim que a gente quer ser lembrado. A gente quer ser lembrado das partes boas também. Tá? Então a gente precisa focar nessas rotinas, nesses rituais aí comerciais que eu chamo, tá bom? Bom, nossos próximos treinamentos. Então, como o Fábio e o Alex tinham comentado com vocês, a gente vai finalizar, né, a nossa sequência de palestras, treinamentos hoje com esse treinamento, tá? Mas eu queria pedir para vocês, aqui tem um QR Code, eu também vou colocar um link, para vocês responderem uma pesquisa rapidinha para mim. Tem o Lealdade, já para vocês treinarem aí a NPS, né? Então, de 0 a 10, a nota que vocês dão aí para o treinamento, mas perguntando em formatos que vocês gostam de treinamento, né? Desses virtuais, né? Não dos presenciais. Mas se a gente está legal esse formato, né? Mais rápido, sem interação das pessoas, se vocês preferiam grupos menores, mas que a gente pudesse ter troca. Então, quem puder responder a pesquisa aí para mim, eu agradeço bastante. E eu daqui a pouco coloco o link para vocês. Alex, eu coloquei aqui a comunidade de treinamentos da Infoleve, né? Que Obrigado, Kátia Boa. você sempre anuncia, né? Não só os comerciais, mas os técnicos também, né? Exatamente. Inclusive, semana que vem nós temos online, dia 26 e 27.
comando InfoSlim, novas tecnologias para a área técnica. Se vocês puderem, né, pessoal, avisar, né, o pessoal aí para entrar em contato, para se inscreverem, tá? Será à noite, né? A gente fez um teste, né? Inclusive, o pessoal às vezes está indo para casa, tá indo e vai assistindo, né? Vai assistindo o treinamento ao vivo. E às vezes o cara tá em casa já e também assiste, então nós tivemos um público bem bacana com isso aí. Então ele vai das 7 da noite até por volta de umas 9 horas. Perfeito. E aí, eu queria deixar com vocês, né, para quem é a primeira vez que participa, aí os meus contatos, tá? Quem não está no grupo e não conseguiu pegar o link lá do Conversa de Elevador, aqui está o meu WhatsApp, pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, e aí eu incluo vocês no Conversa de Elevador, porque daqui amanhã ou depois da manhã eu disponibilizo o PDF dessa apresentação para todos vocês, tá? Bom, Alex, é isso, os contatos da Infoleve também, e eu estou à disposição aí para a gente tirar algumas dúvidas que tiver no chat. Tá vendo, Fábio? Como deu tempo? É verdade, foi bem boa, foi bem Ai, dinâmico. são as regras gerais. Deixa eu só pegar aqui o link da pesquisa, que aí eu deixo também o link da pesquisa para o pessoal aqui no chat. Gente, vai ser muito bom saber a opinião de vocês em relação a formato, tá? Pegando agora que a gente está fechando a agenda do ano que vem, então, saber o formato aí, tá bom? Bom, perguntas. As elevadoras sempre presentes, a Flávia também está aqui. Oi, Flavinha. As elevadoras sempre aqui com a gente. Só vou ler da Claudiane, que eu não tive tempo de ler, que eu vi que ela, durante a apresentação, ela tinha mandado, né? Aqui na nossa região, o principal motivo de cancelamento é a concorrência que não valoriza a nossa área. Passam valores absurdamente baixos que fica impossível de se trabalhar. Uhum. Gente, preço tá, assim, são dois temas essenciais. Que se eu falo para o Fábio, Fábio, se a gente colocar esses dois temas, as nossas palestras ficam sempre com 300 a 500 pessoas, que é preço e qualidade da mão de obra. São Preço é dois uma briga. temas, né? Mas a gente precisa falar desses outros temas que estão associados, né? E Claudiane, você tem razão, e é o que eu comento, né? Enquanto nós tivermos disposição para baixar o nosso valor, mais o cliente vai exigir que a gente baixe. Não é o cliente que vai dizer para a gente assim, ai, olha, estou achando que 100, R$ 120 é pouco para você trabalhar. Posso te pagar R$ 500? Posso te pagar R$ 1.000? Pode, seu cliente. Somos nós, né, que precisamos trabalhar aí para poder mudar essa percepção, tá? José Américo Porto, obrigada pelo comentário. O contato do grupo das elevadoras, eu coloquei lá em cima. Mas, Leandro, me passa o WhatsApp, que aí eu mando para quem você tá precisando aí das elevadoras, tá? A Carla falou preços baixos, aventureiros no mercado, temas polêmicos, muito, né, Carla? A gente sabe que nos grupos lá esse tema está sempre em alta, né? Aí nos grupos, Fábio, principalmente nas elevadoras, aí a gente chora, a gente reclama, Uhum. aí, Não, aí a gente mulher não também chora. compartilha. Mulher não chora de preço também, não. Ah, bom, é isso, ó. Muito bom. Eu acho que de perguntas, pessoal, a Vandir falou, olha, Kátia, acho que na verdade os serviços estão se desvalorizando e o mercado está cada vez mais baixo. E vender valor se torna cada dia mais difícil. Valdir, aí tem sempre uma questão que eu falo. O dia que a gente desacreditar do nosso mercado, é, a gente não vai poder ficar nele. Porque também a gente trabalhar num segmento, né, que só traz tristeza, só traz angústia, é muito complicado. Eu ainda tenho fé, tá? Eu ainda tenho fé, tenho esperança. Acho que ainda tem cliente por aí, sim, que se a gente batalhar, a gente encontra e prova para ele que dá para ficar com empresas com valores que são de acordo com o que a gente entrega. Mas para isso a gente precisa se unir, a gente precisa falar a mesma língua, né? Porque vai ter cliente realmente que quer só preço e vai ter empresa que só só está focado ali
né, em reduzir valor, tudo mais. E aí eu acho que a Infolev, aí o Fábio e o Alex, são pioneiros nisso, de unir as nossas empresas, não só na área técnica, mas a gente poder ter grupos assim, né, que a gente troca, conversa e fortalece o segmento. Eu acho que o Legal, preço não é gente. tanto assim, né, Cátia? Fala-se muito, lógico que é verdade, há uma deterioração, há uns exageros, mas eu acho que o elevador é o tipo do produto, né? Que a gente até comparava, né? Diz que detergente todo mundo compra pelo preço, né? Chocolate, por exemplo, aí poucas pessoas compram pelo preço, né? Eu acho que o elevador tem quem compra pelo preço, claro, mas acho que é um segmento, acho que não é por aí, não. A gente tem que realmente trabalhar nessas coisas que você falou, na qualidade, no atendimento, ficar atento nessa sinalização, né? Porque é isso aí. A equipe vai chegar e vai dizer que a culpa foi o preço, mas se você procurar mesmo, tem muita coisa para a gente melhorar. Então agradeço aí, Então, porque esse treinamento é a oportunidade para a gente melhorar, olhar para dentro, né? Em vez de só chorar pelo preço, né? é isso aí. Bom, Fábio e Alex e o pessoal da Infolev, né? A Isa, a Júlia, o pessoal da área comercial, um agradecimento a vocês, tá? Não só por aceitar eu estar aqui junto com vocês para fazer esse treinamento, mas principalmente por vocês ainda terem disposição de qualificar o mercado. Eu acho que agora que eu conheço um pouco mais do Brasil aí, né? Com a ajuda Uhum. de vocês, o quanto isso é importante, sabe, Fábio, Alex? O quanto é fundamental a gente fazer esse trabalho aí. Então, um agradecimento por mim, mas também por todo mundo que me segue, que me acompanha aí, porque eu sempre ouço esses elogios a essa disposição da Infolev de compartilhar aí conhecimento. E realmente vocês são pioneiros nisso, não podia deixar de marcar isso aqui no nosso último encontro. Nossa, não, não, pelo contrário. Agradecendo você que está divulgando, né? A gente é um facilitador, ainda que o Alex também faça muito de divulgação do técnico, mas é isso. E agradecer, lógico, a presença do pessoal que está investindo o tempo deles aí, né? Então também, lógico, é importante para eles, mas eles também estão aí participando aí com a gente numa coisa em comum. Então, e o grupo está crescendo, né, Kátia? Tem mais gente já está te conhecendo, você está conhecendo presencial em algumas cidades, cada vez mais gente participando, né? Os grupos aí de WhatsApp estão aumentando também, né? Então é um trabalho aí crescente. Então dá para ver que aqui está crescendo. É, Kátia, na verdade eu acredito que você, para nós, né, tanto só para a Infolev, eu acredito que também para todos que estão aí assistindo a gente, outros, foi um presente para o nosso mercado. É um presente, um achado fantástico. O trabalho que você faz, não só das palestras, fora da Infolev também, que a gente acompanha o seu profissional, e espero que incentive e motive outros a virem para o nosso lado também, trazer os segredos também, seja comerciais, seja técnicos, para a gente juntar forças e melhorar nosso mercado, que é essa ideia nossa, a Infolev sempre apostou muito nisso desde o início. legal. Muito Olha, bom, o muitos Tiago Lima elogios, aqui, ó, de 30 Belém do anos Pará, e. 30 É, anos, muito bom, um prazer uhum. ter você aqui. Gente, obrigada, viu? Obrigada, Obrigado pelo Fábio, ano todo obrigada aí, quem ficou até valeu. No agora. ano que vem tem mais. E vamos ver se a gente inova até outras coisas. Boa, Kátia. Obrigado, Legal, Alex. Tchau, tchau. perfeito. Obrigada, Perfeito. gente. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Dou por encerrado então a nossa transmissão. Obrigada, tchau, tchau.